E aí galera, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Primeiramente eu peço desculpas aqui porque eu não tô com apoio, né? O telefone que tá na minha mão. Eu tô aqui em São Paulo na casa do meu grande amigo Diguinho, que não é botafoguense, é flamenguista, mas vocês vão perdoá-lo porque ele sempre me abriga aqui em São Paulo. Ele que é meu amigo de infância, de adolescência lá de Terê, e aí ele mora em São Paulo, então toda vez que eu venho pra São Paulo eu fico na casa dele, né? E aí a parada é a seguinte, cara, vamos falar aqui um pouco sobre alguns processos aí importantes, né, que a gente não falou, né, do Botafogo ontem, porque as notícias mais importantes surgiram hoje. Vocês estão vendo aí que tem um pequeno adendo do Matheus Pereira aqui no título que eu vou colocar, que ele não está na arte, tá? Tem dois assuntos que nós vamos tratar que elas não estão na thumb, né, que ela foi feita antes, né? Então, enfim, já está na hora de gravar esse vídeo, eu não quis refazer, a gente pode voltar nesse assunto de maneira mais aprofundada, né, um pouco depois. Tá legal? Eu peço primeiro para que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Esse aqui é o canal Browne Fogo, se você me conhece lá da Casé TV, esse aqui é o meu canal em que eu cubro especificamente o Botafogo, foi o meu primeiro canal, né? Então, se você me conhece, gostou dos meus comentários lá na Copa, né? Tá curtindo a minha participação lá na Casé TV na Copa do Mundo e quer me ver falando de um clube só do Botafogo, chega aí, seja muito bem-vindo. E vambora, rapaziada. Aí eu quero falar aqui um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, tá? Algumas situações que elas estão se desenrolando ou se enrolando mais com essa questão do Botafogo e do Vasco, do Fluminense. O Fluminense já mudando um pouquinho de posição. Isso aqui não é uma crítica nem um elogio, é apenas uma constatação. E tem situação envolvendo emissoras de televisão para transmitir o campeonato, né? Enfim, tem um monte de questão aí envolvendo o produto, tá legal? Ou não, né? Ou não produto, mas enfim. E nós temos a situação do Canu, tá legal? Que agora realmente parece que se encaminhou de vez com o Bahia. Ele deve jogar no time, né, que tá para acertar a sua gestão junto com o Grupo City, tá legal? Portanto, o Canu deve ir para lá. Primeiro sobre a primeira questão, rapaziada. Eu coloquei o Matheus Pereira aí no título. E eu já tinha falado sobre isso, né? E era uma questão opinativa e que agora ela pode passar a ser informativa. Eu já tô falando, cara, assim, desde maio, junho, julho, quando o Botafogo tava ali tentando o Matheus Pereira, e aí não rolou, porque era muito caro, que o Botafogo ia tentar a contratação do atleta agora para 2023. Tá legal? E aí quando eu falo que eu tava muito empolgado com o fato do Botafogo disputar a Libertadores, e eu vi a gente que, Brown, é melhor disputar a Sul-Americana que a Libertadores, porque a Sul-Americana tem chance de ganhar, que é um discurso completamente derrotista, mas não tem a ver só com a disputa, tem a ver com o investimento. Obviamente o Botafogo na Libertadores, o Botafogo ia ter um investimento maior, o Textor ia abrir mais o bolso, porque é o fluxo de caixa, ia entrar mais grana, então ele ia gastar mais para investir para ter um bom time. E isso passa também pelo aspecto do Matheus Pereira, que é um puta craque, um jogador que hoje está no mundo árabe, né? Chegou arrebentando na Premier League, recebeu uma proposta de um cavalo que não passa duas vezes, né? E, pô, ficou multimilionário. Só que ele quer sair da Arábia Saudita, né? Ele não aguenta mais jogar lá, acredito eu. E aí, cara, eu falei que em 2023 o Botafogo tentaria ele de novo fatalmente. Só que aí a informação que, se eu não me engano, saiu no Jorge Nicola é que é uma negociação bem difícil. E seria mesmo, né? Já seria normalmente com o Botafogo indo para a Libertadores, com investimento menor, com fluxo de caixa menor, fica ainda mais difícil. Eu adoraria o Matheus Pereira, mas é uma situação mais delicada para o Botafogo trazê-lo nesse momento. Vamos lá. Agora falando um pouco sobre outras situações. Canu. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o Canu. O Canu, primeiro, depois de, assim, o Canu ele quase parou em vários clubes, né? Lá em 2020 ele quase parou no Cruz Azul do México, ele quase foi negociado com São Paulo, com Corinthians, né? Teve sondagem do futebol do leste europeu, e agora primeiro ele recebeu uma proposta do Coritiba, e depois ele recebeu o contato do Bahia, parece que com o Bahia estreitou melhor, e ele vai pro Tricolor de Aço, tá? Por empréstimo, ele tem contrato com o Botafogo até 2025, né? Portanto, há um empréstimo junto ao Bahia, talvez com opção de compra. E a notícia, né, já que a gente já tinha informado sobre essa situação do Canu, a novidade, né, a nova informação é de que a troca de documentos já está rolando. Então, em breve, né, nos próximos dias, a gente já deve ter o anúncio do Canu como novo reforço do Bahia para a temporada 2023. Ele vai ser emprestado, né, pode ser que ele seja comprado lá na frente, pode ser que o Botafogo receba proposta de outros lugares pelo desempenho que ele vai ter no Bahia. Enfim, e é uma oportunidade pro cara rodar. Tá? Eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que é bom pro Botafogo,
que pode valorizar o atleta, que não seria tão valorizado se ele continuasse aqui na reserva. Vai ser bom pro Canu, que ele pode recuperar o seu bom futebol. Eu não acho Canu ruim, né, mas eu acho que realmente já não tinha tanto espaço para ele no Botafogo, e ele é um bom jogador, mas ele precisa ser menos afobado, e talvez uma mudança de ares no Bahia, que está precisando rejuvenescer a sua zaga, né, precisando implementar jogadores ali que tem um costume com Série A. O Canu ele pode ser muito interessante nesse processo, pode fazer uma boa Série A pelo tricolor de aço. O Bahia que voltou para a Série A, né, disputando a segunda divisão em 2022. Muito boa sorte para todos, tá? Para o Bahia e para o Canu, beleza? Agora a gente fala um pouquinho do Campeonato Carioca, rapaziada. Como é que a gente pode falar um pouco sobre essa situação? A gente já tinha visto aí que a Ferja estava querendo pagar o dobro para o Flamengo em relação a Fluminense, Botafogo e Vasco. A Ferja queria pagar inicialmente 18 milhões para o Flamengo, 9 milhões para o Fluminense, 9 milhões para o Vasco, 9 milhões para o Botafogo. Eu já tinha dito aqui na semana retrasada que a tendência era o Fluminense ceder e passar para o lado do Flamengo. Por que eu tô falando isso? Que eu tenho implicância com o Fluminense, né, com alguns amigos tricolores falam, pô, Brano, eu vi um vídeo teu no Brown e Fogo, achei nada a ver. Tô falando que o Fluminense vai abrir as pernas e vai pro lado do Flamengo, né, como se o Fluminense puxasse o saco do Flamengo. Vamos dizer que não fosse isso, tá? Porque eu acho que há uma relação diplomática em que o Fluminense estreita mais com o Flamengo do que com o Botafogo e com o Vasco. É óbvio a se pensar, né, porque Botafogo e Vasco hoje estão respaldados por uma SAF. Né? Tem a questão do fluxo de caixa. Botafogo e Vasco eles não são mais... Tipo assim, Botafogo e Vasco não ganharam na Mega Sena. Tá? Botafogo e Vasco tem uma gestão por trás. E uma gestão de uma empresa, né? De empresas internacionais. E obviamente eles vão ter um respaldo maior para negar 9 milhões de reais e tudo bem. Tá? Vai doer um pouquinho? Claro que dói. Você vai ter que ganhar dinheiro em outra situação? Vai. Você vai ter que ter um rendimento maior na Copa do Brasil, você vai ter que ter uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, você vai ter que ter uma classificação mais avantajada na Copa Sul-Americana para compensar essas premiações, arrendar mais com bilheteria, com patrocinador, com tudo. Né? Só que agora, Botafogo e Vasco nesse momento estão tendo respaldo para fazer isso. O Fluminense talvez não tenha. O Fluminense se apoia no direito de, porra, eu posso e quero ganhar mais. Eu não mereço ganhar metade, tô falando aqui como se eu fosse Fluminense, tá? Eu não posso querer ganhar menos, tipo assim, a metade do que o Flamengo ganha se eu sou o atual campeão. Né? Eu ganhei do Flamengo na última temporada, por que eu vou ganhar metade? Né? Se eu ganhei o Flamengo na última decisão, né? E com autoridade. Não faz sentido, tá? Eu honestamente, eu inclusive concordo com o Fluminense. Tá? E eles se apoiam na questão do forte futebol, do equilíbrio, né? O Fluminense se apoia até no argumento contrário ao Botafogo e ao Vasco, que hoje estão com a Libra, tá? Então o argumento do Fluminense é muito sólido. Só que eu tinha certeza que o Fluminense tenderia a passar para o outro lado. Por quê? Porque o Fluminense não tem essa sustentabilidade. O Fluminense está longe de passar por uma crise financeira atual, tá? O Fluminense é um clube endividado. A conta ela pode chegar daqui a um tempo se a gestão ela voltar a ser ruim. Só que o Fluminense não tem esse respaldo. O Fluminense precisa do fluxo de caixa, tanto é que sai vendendo jogador a rodo. Teve que vender Luiz Henrique, tá tendo que vender Matheus Martins, daqui a pouco vai ter que vender mais um jogador, talvez o André tenha que se despedir no momento de Libertadores, e aí você tem um cobertor curto, vai tentar tapar o sol com a peneira o tempo todo. E aí, cara, vai chegar um momento que o Fluminense vai falar, pô, cara, eu preciso desse dinheiro. Mesmo que sejam só 9 milhões, eu preciso dessa grana. E aí parece que a Ferdi, pela boa relação, tudo mais, pode oferecer um valor um pouquinho maior pro Flamengo e um pouquinho maior pro Fluminense. E aí o Fluminense tenderia a aceitar. Só que Vasco e Botafogo estão se colocando de maneira irredutível nessa situação, o que eu acho interessante, porque eu não vou aceitar a gente, enfim, ganhar menos muito menos do que Flamengo e Fluminense. Né? Eu acho que é muito importante que o Botafogo se posicione de maneira adequada. É aquilo, pelo que o Flamengo, vem entregando em audiência, em repercussão, em imagem, pelo timaço que tem, não dá pra dizer que o Botafogo tem que ganhar o mesmo que o Flamengo. É justo que pensem assim. Mas agora, o dobro, eu acho exagero. Então eu acho que você desvaloriza o produto. E é justamente por isso, eu quero até me aprofundar no outro vídeo sobre isso, que SBT e Record estão com o pé atrás de, putz, cara, eu não vou valorizar um produto em que 2 dos 4 estão fora. E aí fica óbvio, né, que existe esse desnível, né, cara? O campeonato ele não vai ser composto só pelo Flamengo, né? Inclusive, as emissoras que transmitem, elas não estão só interessadas no Flamengo e no Fluminense. Elas também querem Botafogo e Vasco, certo?
E aí parece que a Ferj está negociando com a Band, enfim, a Ferj ela tá tendo uma dor de cabeça com isso. E eu tô achando interessante que o Botafogo e o Vasco estejam mantendo esse posicionamento. E só venham a voltar, a voltar atrás, mudar de ideia, se oferecerem mais dinheiro do que atualmente. É isso, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima e fui.